Já brinquei demais de ser vlogueiro e você deve estar com saudade de me ouvir falar sobre o RBD. Também deve estar com saudade da nossa vinheta, né? Então no vídeo de hoje, vamos voltar a falar um pouco sobre a nossa banda latina preferida? Sejam bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e nosso bate-papo hoje vai ser sobre os DVDs do RBD. Mas Lucas, o que você já não falou desses DVDs? Pelo amor de Deus, o que você veio inventar aqui? Mais uma vez aqui no canal. Eu fiquei pensando esses dias que se não fossem os shows que foram registrados, qual outro show da turnê Generación, Celestial, Empezar desde Cero e do Adeus serviria tão bem quanto o que foi usado para registro nos DVDs oficiais do grupo. Então, vamos bater um papo sobre alguns shows que estão no mesmo nível de qualidade do Live in Rio, do Hecho en Espanha, do Live em Brasília e do turnê do Adeus. Por falta de muitos shows registrados assim amadoramente da primeira fase da turnê Generación, que deu registro ao DVD turnê Generación gravado no México, eu não vou citar algum show deste período que pudesse substituir o primeiro DVD do grupo. E o Live in Hollywood, como foi feito exclusivamente para isso, não tem outro show de comparação. Então vamos falar apenas dos 4 últimos DVDs do grupo e quais outros shows poderiam entrar no local dessas gravações. Bom, é extremamente difícil procurar um show melhor que o show gravado no Maracanã, justamente porque este foi um show pensado para o DVD, né? Diferente dos demais shows gravados aqui na carreira do RBD, este foi feito para o DVD, então é uma outra estrutura de palco, uma iluminação diferenciada. Não vou dizer que os figurinos foram feitos só para isso, porque eles se repetem antes e depois dentro da turnê. Mas toda a estrutura do Live in Rio já foi feita para o DVD, então é óbvio que o DVD é super redondo, o show é super bem feito, tudo muito bem iluminado, tudo muito bem coreografado. Mas se eu tivesse que destacar um outro show que, assim, óbvio que não substituiria o Live in Rio, mas bateria de frente, é um show desta fase na turnê Generación, lá em Los Angeles. Já fiz um edit dele aqui pro canal justamente por enxergar um certo potencial nesse show. E assim, gente, é um show super iluminado também, é um lugar mais reduzido em relação ao Maracanã, mas em questão de iluminação, figurino, vocal, o setlist ele é quase o mesmo, né? A diferença é que Ser ou Parecer, ao invés de ser lá no final, aqui ela ganha um destaque bem no comecinho da turnê. Enfim, este é um show visualmente bonito, né? Tanto de figurinos quanto de iluminação. A gente tem painéis de LED que, se eu não me engano, não tinham no Live in Rio, né? Que eles decoram ali os pedestais onde estão a banda e tudo mais. Que eles estão super entrosados, eles estão super se divertindo, todos os 6 aqui têm uma energia diferente. Então eu acho que se a gente tivesse que eliminar a existência do Live in Rio, talvez este show em Los Angeles pudesse representar muito bem a turnê. Agora, quando se trata do Hecho en Espanha, é muito fácil achar qualquer show melhor na turnê Celestial que o gravado em Madrid. Mas brincadeiras à parte, existe um show na turnê Celestial que para mim é um dos melhores shows do RBD, que infelizmente existem poucos registros dele na internet, mas os poucos que tem me agradam extremamente. É o show feito justamente no México, no Palácio de los Deportes,
ele é quase do final da turnê, né? A gente já tá com um pé lá na era Empezar desde cero. Tanto que alguns figurinos desse show fazem parte da turnê Empezar desde cero, já não eram os figurinos regulares aqui da Celestial. Por exemplo, a Maite, ela veste o figurino que foi usado no Live em Brasília, por exemplo. Mas aqui nós ainda temos o setlist oficial da turnê Celestial, com a diferença que Inalcançable já integrava o setlist. Eu não tenho certeza exatamente do momento em que ela era cantada. Reza a lenda que era qualquer coisa ali perto de Algum Dia, mas eu não tenho certeza, então eu não consigo cravar para vocês quando que Inalcançable entrava neste contexto, nesta época da turnê. Mas o que eu gosto desse show é que o acabamento do palco, ele é melhor do que o acabamento do palco do Hecho en España, que tem muito aqueles... parece um saco de plástico, sabe? Desses sacos de lixo preto. Enfim, eu não sei qual que foi o critério para montarem esse palco do Hecho en España, mas aqui o palco deste show, a gente percebe até telões de LED no fundo, que por vezes parece estar transmitindo o show, que normalmente era um telãozinho bem pequenininho ali, parecia uma telona, né, de cinema, bem mal feito. Mas aqui a gente tem uns painéis no fundo, que além de iluminarem muito o palco, parecem por vezes também estar transmitindo o show de alguma forma. Eu posso estar muito enganado, mas a estrutura e iluminação deste palco é bem superior à iluminação que nós temos não só no show do Hecho en España, mas em muitos outros shows da turnê Celestial. E a gente também tem outros pontos legais aqui nesse show, que alguns acham um pouco cringe e brega, mas, por exemplo, na apresentação de Salva, a Menaí literalmente canta içada, né? Ela não canta em cima daquela estrutura, mas ela literalmente voa por cima do público. Eu acho que foi uma coisa super inusitada para o próprio RBD. Então esse show 10/10 para substituir esse aqui sem medo, né? Se o outro falava, o Live in Rio não precisa, esse precisa. Eu teria feito o Hecho en España não ser o Hecho en España, ser o Hecho em México, porque muito melhor para mim este show do que o de Madrid. Apesar de ser um fã de carteirinha do Live em Brasília, estou aberto a julgamentos por isso. Não tem como negar que não é o melhor show do RBD, muito menos o melhor show da Empezar desde cero, né? Para esta turnê especificamente, eu teria feito o registro oficial no show do RBD na Romênia. O que dizer a respeito desse show, porque assim, ele é um show tradicional, ele é um show iluminado, né? já é de noite, né? Então não tem nem o que eu comparar a luz de um show para outro, porque nem teve luz e coloração de palco no Live em Brasília. Mas esse show da Romênia, ele tem uma hora diferenciada. Apesar de ter sido um show que atrasou para começar, porque as malas de figurino tinham sido perdidas e depois encontradas, e isso, por exemplo, afetou completamente a Anaí, que tá visivelmente, não irritada, mas a gente percebe que a Anaí, ela se incomodou muito com este fato. Tanto que assim, no começo do show ela tá bem bicuda, né? Mas parece que ela tá meio... Sabe quando você passa por um momento de raiva e precisa de uns 5 minutos ali pra
para se recompor. Parece que esse começo desse show ela estava tentando se recompor ainda, tanto que ela nem faz o Volveiro lá em tentar. Mas tirando isso, a conexão dos 6 nesse show, é a forma como o show é conduzido, para mim é super interessante e valeria super a pena este ter sido o registro oficial desta turnê. A tristeza é que nós não teríamos o registro de um live de Extraña Sensación, mas daí teríamos o registro de um live de Te Daría Todo em qualidade audível, né? A gente até tem no YouTube uma apresentação, ou pelo menos ou 2 apresentações que foram televisionadas, e aí o áudio tá ok para escutar, mas nunca saiu nada oficial. Seria desvantagem ou vantagem, dependendo do seu ponto de vista. Se você era o hater de Extraña Sensación e fã de Te Daría Todo, então não tem nenhum problema em trocar o live em Brasília pelo show da Romênia. E além de tudo, esta época da turnê tinha Light Up the World Tonight na setlist. Então ele ganhava, além de tudo, uma música. É um show que a Maite tá, um dos poucos do final do Empresário Desespero que ela estava presente. Em questão de figurino, eles estão bonitos. Em questão de coordenação vocal, coreografia, enfim, é um show que valeria a pena ter uma qualidade boa e poderia até ter sido o registro oficial desta turnê. E a turnê do Adeus, né, nós só temos um registro oficial graças à Record e à iniciativa de terem transmitido o último show feito, o penúltimo show feito em São Paulo, que foi o único da turnê do Adeus no Brasil que teve a Maite. Eu acho um show super bonito, gente. Vocês podem me julgar o que for, mas ele é colorido. Eu acredito que eles estão bem vestidos, apesar de ser um DVD cru. Não existe nenhuma aberração vocal que fala, nossa, meu Deus, precisava ter passado por uma pós-produção. Acho um DVD super legal, apesar dos cortes das falas e tudo mais. Mas se nós tivéssemos que pegar aqui, eu vou abrir, pedir licença e vou abrir exceção à minha própria regra, porque não tem como falar de Turnê do Adeus e não sentir falta do registro do último show do RBD em Madrid, e uma gravação excelente, uma gravação boa, com uma qualidade de imagem e áudio. Óbvio que se eu tivesse que escolher, não teria chance para nenhum outro show que não o último. E não é nem por razões técnicas e de figurino, ou porque o show foi extremamente especial e diferenciado. Eu ainda acho que o show de São Paulo é muito melhor iluminado que o show de Madrid na última data. Mas é pela questão emocional que eu escolheria o show de Madrid para registrar a última turnê. Na verdade, o RBD nunca se dispôs a gravar um DVD da última turnê. A Record fez esse especial e depois lançou o DVD. Eu nem sei se ele saiu no mundo, ou se é só o brasileiro que tem a vantagem de ter o físico desse DVD. Tanto que ele nunca saiu nas plataformas, nunca se mexeram para soltar em plataforma, mesmo agora com o retorno das músicas. Então, assim, eu acredito que seja uma dádiva do brasileiro ter este DVD, que o resto do mundo, se quiser, tem que importar da gente. Então, assim, partindo do princípio que o próprio RBD nunca se mexeu para fazer um DVD dessa turnê, graças a Deus que a Record se mexeu. Este é um dos shows que eu gostaria que tivesse, mas se não fosse esse, tem um outro show da turnê que também é muito bom e que também é em Los Angeles e foi feito no mesmo lugar que do show que eu falei que poderia servir para o Live in Rio, que é a turnê do Adeus em Los Angeles, o único Adeus nos Estados Unidos, numa única cidade, que foi Los Angeles, um show com 6 e que, diga-se de passagem, os 6 estão absolutamente lindos. Maite, Anaí e Dulce, em especial, com os melhores figurinos da carreira do RBD, estão usando neste show. Simplesmente, se tivesse um DVD com esses 3 figurinos principalmente, a gente zeraria a carreira do RBD com esse show.
Em questão de iluminação, se lá no Live in Rio eu falei que era super iluminado e tal, aqui eu também acho que falhou um pouco a iluminação. E quando eu digo iluminação, gente, não é que assim, ai, nossa, não dava pra ver o RBD. Não, às vezes era só isso que tinha, a luz no RBD. Mas aquelas luzes coloridas, aquela coisa que engrandece os olhos, que a gente via e fala, nossa, que palco lindo e tal. Não, às vezes estava iluminado, dá pra ver todo mundo. Mas não tinha aquele jogo de luzes, aquela coisa. Não sei o quanto se deve ao show ou à qualidade das câmeras da época, né? Mas no geral também era um show que valeria super a pena ter um registro oficial para a turnê do Adeus. E esses foram os shows do RBD que eu talvez registraria oficialmente se não tivessem os demais shows registrados para essas turnês. Me conta aqui nos comentários quais shows de cada uma dessas turnês você acha que também merecia um DVD. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e fiquem por aí para muito mais conteúdos de cultura pop. Tchau!